Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente vai conhecer a história do Danilo Matheus da Silva. Ele foi aprovado no concurso do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de Alagoas, em primeiro lugar para o cargo de analista administrativo na área administrativa. Tudo bem, Danilo? Opa, tudo bem? É um prazer estar aqui na entrevista com vocês de estratégia. O prazer é todo meu, Danilo. Muito prazer, eu sou a Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da sua história, então já se apresente aí pra gente, diga a sua idade, sua cidade natal e a sua formação. Meu nome é Danilo Matheus, tenho 26 anos, sou natural de Recife, Pernambuco. Atualmente moro em Fortaleza, no Ceará, com minha noiva. Sou formado em gestão pública, EAD, tecnólogo em gestão pública, e tenho especialização em gestão estratégica, também à distância. Que legal, que bacana. Ô Danilo, agora me conta uma coisa, como é que tudo começou em relação ao mundo dos concursos públicos? Como é que você entrou nesse universo? Foi a influência de alguém ou você mesmo foi lá e quis mudar de vida? Conta o start de tudo isso pra gente. Essa ideia de estudar para concursos públicos se iniciou quando eu fazia engenharia elétrica. Eu fiz cerca de 4 anos do curso de engenharia elétrica, mas não concluí. Cheguei a trabalhar na área como estagiário e ao adentrar no mercado de trabalho, eu vi que tinha algumas coisas que acabavam me incomodando, como a imprevisibilidade em relação ao mercado em si, né, por causa das flutuações econômicas, e o concurso, por conta da estabilidade, ele acaba lhe dando uma previsibilidade, uma maior segurança a longo prazo. Você consegue se planejar, se organizar melhor a sua vida familiar e naquela época e ainda hoje isso é um desejo muito grande para mim. E a partir de então, pesquisando formas de reverter esse quadro, eu vi que o estudo para concurso público era uma delas. O fato de ter uma seleção através de uma prova, de ter já todos os pré-requisitos ali abertos e claros para os candidatos, foi uma das coisas que mais me atraiu, porque as regras do jogo estavam limpas, claras e abertas para todo mundo que quisesse participar. Uhum. E, Danilo, quando você estava se preparando para o DENIT, você teve que trabalhar e estudar, conciliar trabalho e estudo, ou você conseguiu ajustar sua vida só para os estudos? Como é que você fez para se organizar nesse sentido? Quais atividades que você conciliou? Na época do DENIT, eu já tinha iniciado os estudos para concurso há um tempinho. Acho que na época da prova do DENIT já tinha uns 2 anos e meio, de quando eu dei o pontapé, e fazia cerca de uns 7, 8 meses que eu tinha adentrado para a área administrativa. Nessa época eu estava como assistente em administração no IFAL, que é o Instituto Federal de Alagoas, no campus Maragogi. Eu acabava tendo que conciliar os estudos e trabalho. Trabalhava pela manhã e pela tarde, estudava pela noite, iniciando ali em torno de 5h30, 6 horas da noite, e indo até 11h30, meia-noite, mais ou menos, tentando bater 4 horas, 4 horas e meia líquidas por dia. Ainda hoje, minha rotina continua similar a isso. Esse foi o seu primeiro concurso ou você já foi aprovado em outros? E o DENIT é o seu objetivo final ou você quer continuar estudando, Danilo? Eu já fui aprovado em alguns outros concursos, tive bastante reprovação também nesse caminho, né? Faz parte, né? Uma hora você acaba sendo aprovado e algumas outras a aprovação não vem. A minha primeira aprovação foi na Prefeitura do Cabo, como agente de controle urbano. Depois eu cheguei a fazer algumas provas do IBGE, aquele cargo temporário de 3 anos. Fiz também para a área de segurança, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Logo após essas aprovações na área de segurança, eu mudei o meu foco para a área administrativa e nela tive algumas aprovações, como no IFAL, na Câmara de Goiânia de Pernambuco, no TJCE como técnico, no TJ Bahia como analista administrativo, passei como técnico da Petrobras e eu lembro dessas, mas também foram bastante reprovações ao longo desse percurso, né? Eu coleciono ao todo
14 aprovações e umas 20 e tantas reprovações, quase 30, creio eu. É, não tem jeito, as reprovações fazem parte, né, da vida do concurseiro. E eu gostaria de saber o seguinte, Danilo, como e quando que você conheceu o Estratégia Concursos? Foi indicação de alguém ou você foi lá mesmo e descobriu sozinho? Como que foi? Eu conheci o Estratégia através de algumas propagandas. Quando chegava aquela época promocional, né, a gente acaba visualizando muitas propagandas no Instagram, no YouTube e também pelos conselhos que alguns amigos me davam em relação aos PDFs de estratégia, que eram referência, eram bastante completos, você ia aprender a matéria como um todo. Eu lembro que na época eu estava com dificuldade de aprender a matéria de administração. Eu queria um conteúdo que fosse mais completo, que encadeasse melhor as ideias e eu vi o estratégia como uma alternativa a isso. Consegui pegar um plano de 2 anos e daí iniciei os estudos pelo PDF dele, inicialmente mais voltado para a área administrativa, né, nessa época. Eu assinei o estratégia em 2022, no segundo semestre já de 2022. Em relação aos estudos para concurso, eu ainda pretendo continuar. O cargo de analista administrativo do DENIT não é o meu cargo fim. Imagino estudar até conseguir a aprovação no cargo de auditor, ou algum cargo equivalente a ele, que o trabalho seja similar, que o plano de carreira seja equivalente. E quando chegar nesse ponto, nessa época, eu pretendo pendurar as canetas, pelo menos em relação aos concursos. Ótimo. E qual para você que é o grande diferencial dos materiais da estratégia? O grande diferencial do estratégia está no seu conteúdo completo. Eu gosto bastante da forma que ele aborda a matéria como um todo, porque você acaba se preparando para as mais diferentes provas e para os mais diferentes organizadores de concurso nas bancas. Você pega um material completo, independentemente da banca, daquele cargo ser no órgão X ou Y, você dominando o assunto consegue ir bem, chegar competitivo para a prova. E como que você organizou o seu plano de estudos, ô Danilo? Quantas horas que você estudava por dia? Você era bem organizado ou passou a se organizar melhor depois com os materiais de estratégia? Hoje eu organizo meus estudos por uma planilha simples. Eu coloco os dias de segunda a domingo, tento dar um foco maior durante a semana, procurando bater 4 horas, 4 horas e meia líquidas, iniciando o estudo ali perto das 5h30, 6 horas da noite, indo até meia-noite, mais ou menos. Em relação à organização dos estudos, eu tento simplificar o máximo possível. Coloco realmente uma planilha simplesinha, tento alocar 3 matérias por dia. Meu ciclo de estudos compreende 6 matérias, no máximo 8 ao mesmo tempo, a não ser no pós-edital, que às vezes vem um pós-edital com algumas matérias diferentes e você acaba tendo que incluir mais do que essas 8 para poder ter uma noção melhor do que vai ser cobrado na prova e conseguir chegar melhor preparado. Uhum. E qual para você que é o método de estudos mais eficaz? São os PDFs, são as videoaulas, ou você tem alguma estratégia de, as disciplinas que eu tenho mais dificuldade, eu vou na videoaula? Como é que você funciona? Eu acabo mesclando as duas ferramentas, ou o PDF completo, ou a videoaula, a depender da carga de conteúdo, do tempo para a prova também e da dificuldade. Uma matéria que eu tenha muita dificuldade de ver logo de cara, eu procuro ir para a videoaula, como AFO, né? Que é Administração Financeira e Orçamentária. Eu até hoje acabo tendo uma preferência maior pela videoaula por causa da complexidade da matéria, da extensão, eu acho mais fácil absorver pela videoaula. Mas uma matéria que eu já tenho um certo domínio, uma certa intimidade, eu prefiro ir para o PDF, que o PDF acaba sendo mais rápido e você otimiza o seu tempo. Mas também você tem que dosar isso em relação ao seu cargo e ao concurso, porque às vezes aquela matéria para aquele concurso não é uma das principais e ela vai ser abordada de forma secundária. Então, talvez nesse ponto você ir direto para um conteúdo que seja mais enxuto seja mais vantagem. Aí você tem que avaliar um pouquinho disso, do tempo para a prova e da sua intimidade com a matéria para poder decidir. Eu acabo mesclando essas duas ferramentas, ou videoaula ou PDF completo.
Uhum. E para revisão, quais métodos, quais ferramentas que você utiliza para revisar? É por grifo, é por resumo, é por simulado, são os bizus estratégicos? Como é que você revisa? Em relação à revisão, eu sou mais tradicional, eu reviso através das questões. Geralmente as questões ao final do PDF. Minha revisão se baseia nelas. Eu tiro a sexta ou sábado para fazer as questões do que eu vi ao longo da semana. Realizo cerca de 20 a 30 questões de cada PDF, que eu acredito ser uma amostra boa para indicar como é que você absorveu aquele assunto. E após fazer essas questões, eu corrijo e vou para o gabarito comentado ler os comentários dos professores. Que aquilo dali já acaba sendo minha revisão e uma revisão já direcionada, porque eu acabo focando melhor onde eu errei. Aí otimiza meu tempo, acaba funcionando melhor para mim essa forma. Uhum. E teve alguma disciplina que você teve mais dificuldade, ô Danilo? E como que você fez para superar essa disciplina? Hoje, e na época da prova, das disciplinas que estão no meu ciclo, a que eu tenho mais dificuldade é contabilidade. Ainda não consegui parar para ver da maneira que deveria essa matéria. Até hoje acabo colocando ela como um risco controlado. Se o concurso não tiver essa matéria como principal, como foi o caso do DENIT, eu tento ver os conceitos básicos mais gerais porque tem mais chances de serem cobrados quando ela entra como matéria secundária. Quando essa matéria entra como principal, você realmente tem que parar e ver tudinho direitinho. Hoje eu ainda não consegui fazer isso, mas pretendo depois dessa onda de provas para analista de tribunal, né, que veio agora no segundo semestre, eu pretendo parar e dar uma olhadinha com calma do começo, estudando passo a passo para poder entender realmente como funciona a matéria e não ver só os pontos principais que vão cair nas provas, porque nas mais complexas, que tem essa matéria como fundamental, você tem que entender ela de uma maneira melhor para poder responder as questões. Uhum. E na reta final, Danilo, na semana anterior à prova e no dia pré-prova, como é que você funciona? Você intensifica os estudos, vai até o final estudando, ou você tira o pé, vai dando uma relaxada, o que aprendeu, aprendeu, o que não aprendeu, não aprende mais? Como é que você faz? Eu tento seguir o meu cronograma em relação às matérias, só que eu mudo a estratégia de ir para o PDF ou para a videoaula completa e olhar mais alguma revisão por questões, uma videoaula ou um aulão de resolução, um treinamento intensivo voltado para resolver questões. E na véspera eu sempre assisto a revisão de véspera no YouTube, acompanho lá, tento acompanhar desde o início, mas sempre eu pego um pouquinho mais atrasado, que no sábado eu acabo acordando mais tarde, eu dou aquela acelerada e vou até o final, né? Porque essas revisões no sábado ajudam bastante. Sempre tem duas, três, quatro questões que você acaba acertando por estar na revisão ou marcando com mais confiança, que na hora, se você não visse, talvez você trocasse a resposta. Uhum, É, e uma revisão geral ajuda até para você elaborar a discursiva, porque pode ser que aquele tema pontual você não conheça, mas você entendendo da forma geral que a matéria, o que é o assunto funciona, você consegue tangenciá-lo e explicar para o corretor que você domina o assunto de forma mais geral. Aquele ponto específico você pode não conhecer, mas eu conheço esse e esse. teve alguma coisa que você, durante a sua preparação, você poderia citar aqui pra gente, o Danilo, o que você mais acertou, o que você mais errou, ou que talvez você pudesse fazer diferente num próximo concurso? O que que seria? O que eu mais errei foi ter mudado bastante de área, até montar um grupo de matérias que fosse mais similar à área administrativa e futuramente à área fiscal, eu acabei passeando muito em concursos de diferentes áreas, principalmente em municipais. Cheguei a fazer algumas provas de prefeitura que tinha cinco, seis matérias que na prova seguinte só tinha duas daquelas. Essa mudança brusca acabou alongando um pouco
o foco numa área e, consequentemente, as aprovações naquela área pretendida. Uhum. Esse foi o meu maior erro. O meu maior acerto foi em relação à persistência de você acreditar naquilo. Quando você crê que vai dar certo, você procura os mecanismos para ir atrás e tentar fazer dar certo. Porque se você continuar tentando de uma forma bem direcionada, com a intensidade adequada, uma hora vai dar certo. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, mas uma hora chega lá. É isso aí. E em relação à sua vida social, ô Danilo, você é jovem, né? A gente vê aí que você tem uma vida toda pela frente, apesar de já ter passado por muitos concursos públicos, né? Ter conseguido aí várias aprovações já. Mas em relação à sua vida social, por você justamente ser jovem e tudo mais, como que ela ficou quando você começou a se preparar para concursos públicos? Você teve que dizer muitos nãos, a sua família te apoiou, seus amigos? Ou foi mais tranquilo nessa parte, justamente porque você já era muito caseiro? Como que foi? A vida para o estudo para concursos requer certos sacrifícios e sacrifícios diários, né? Ela é baseada na rotina, baseada na persistência. Então também tive que ter esses sacrifícios diários. No começo, um deles foi optar por trocar de curso na graduação, que eu vim da engenharia elétrica, acabei não me adaptando e não gostando tanto do mercado de trabalho, então tive que dar um não a continuar o curso, optar por fazer um curso EAD, que me daria um pouco mais de flexibilidade de tempo para iniciar os estudos para concurso. Também tive que dar muitos nãos nas saídas para comemorar o aniversário de alguém, algum familiar ou amigo que fosse perto da prova. Perto da prova, principalmente naquela semana ali, 3, 4 dias antes, você tem que se manter é, o mais focado possível. Está na reta final, qualquer desvio ali na sua rotina que acabe gerando alguma consequência inesperada vai atrapalhar na prova, vai atrapalhar a prova. Então, tive que dar muitos não, e no começo foi difícil, porque nem sempre todo mundo entende, mas depois de um tempo, eu digo a vocês, todo mundo acaba aceitando aquilo quando vê que você realmente está acreditando naquilo, que você está se dedicando, o pessoal acaba confiando em você. Daí fica mais fácil o dia a dia de você adaptar a sua rotina, a vida social e aos estudos, desde que sua vida social seja um pouquinho mais curta. Concurseiro, assim, não dá para ter uma vida social tão plena, não. Tem que ter esse equilíbrio para baixo, para poder conciliar com os estudos. E se você pudesse resumir o que o Estratégia Concursos representa para você, como que você resumiria? O Estratégia Concursos representou e representa, para mim, uma forma de mudança social. É uma oportunidade para quem vem de uma família mais pobre ou que não tenha tanto acesso assim, a buscar uma qualidade de vida melhor, porque o concurso público também tem essa função social. Ao colocar as regras do jogo já pré-definidas desde antes da prova, é, ele faz com que as coisas fiquem um pouco menos desequilibradas do que normalmente são. E o estratégia entra como uma ferramenta social de transformação realmente da vida de todos que persistem e continuam tentando até chegar lá. Que uma hora acaba dando certo. Se você acreditar, tentar certinho, uma hora vai rolar. E agora, já que você puxou esse gancho aí para a gente, ô Danilo, deixa um recado para as pessoas que buscam uma motivação extra, que estão buscando uma influência na sua história, uma motivação mesmo. Deixa um recado para essas pessoas que também querem a aprovação e que muitas vezes pensam até em desistir no meio do caminho. Eu posso dizer a vocês que estão assistindo agora que não desistam, continuem, avaliem a rotina que vocês têm, sejam realistas quanto às metas de estudo, estabeleçam direitinho, converse com os familiares, com o seu núcleo ali de pessoas mais próximas, expliquem a situação a elas e acreditem em si, que uma hora vai dar certo.
Eu digo a vocês que eu faria tudo novamente, faria duas, três vezes, quatro vezes mais, se fosse possível. E é isso. Acredite em si que vai dar certo. Boa, maravilha. Danilo, olha, parabéns mais uma vez pela aprovação. Espero que você tenha muito sucesso, que você alcance o seu objetivo final. E sempre que precisar do estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Muito obrigado. Vai dar certo. Agradeço a tudo. Foi um prazer. Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados da Coruja na torcida para que você seja o próximo a estar aqui. Tchau.